A série de estudos que estamos fazendo nesse momento tem o título O Último Presidente da Igreja Adventista, o último dia. Vimos uma série de paralelas. Começando com o princípio de que Deus declara o fim desde o início. Vimos na história do primeiro presidente da Igreja Adventista, uma paralela ao último presidente da Igreja Adventista, sendo esse Byington e o último Wilson. Vimos que o número dos reis de Judá foram 20, e até agora, Ted Wilson é o presidente número 20 da história adventista. E temos várias lógicas para demonstrar que ele vai ser o último, que não vai ter mais outro depois dele. Você também pode fazer o seguinte. Você pode usar a lógica dos 7 trovões. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aqui. E dessa maneira, este último representa também este último desses 7 aqui. Sendo Atalia, a rainha, outro exemplo, outra paralela do último presidente. Ela matou os seus filhos, mas tinha um remanescente que estava escondido e que aparece. Então, aqui temos visto o clamor de meia-noite e vimos aí as paralelas aos eventos aqui. Fizemos também outras paralelas, vimos outras paralelas, outras histórias, e quero nessa hora adicionar mais alguns. Até agora hemos visto o primeiro e o último. Temos visto o número 4 também. Os últimos 4 reis, os 4 presidentes, como um símbolo de progresso ou de uma destruição progressiva. Mas eu vamos começar a sair um pouco desse esquema. Vamos ver outras paralelas que existem simplesmente por várias circunstâncias. Vocês veem aí nessa folha que eu di para vocês o rei número 10, quem foi Uzias. Alguém lembra o que fez Uzias? Vocês lembram se foi um bom rei ou não foi muito bom? Podemos abrir o texto bíblico e ler. Isso está em 2 de Crônicas 26. Vamos começar lá de atrás, irmã. Você pode ler, por favor? 2 de Crônicas 26, versículo 1, 2 e 3, para começar. Então todo o povo de Judá tomou Uzias, que tinha 16 anos, e o fizeram rei em lugar de Amazias, seu pai. Este edificou a Elote e a restituiu a Judá,
depois que o rei dormiu com seus pais. Tinha Uzias 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Jecolia, de Jerusalém. Muito obrigado. Você lembra algum rei que reinou mais tempo que ele? Normalmente fazemos assim, a pessoa que lê, também não vou fazer pergunta para ela, essa pessoa. Então, estou perguntando a você, se você conhece algum rei que ficou mais tempo no seu posto como rei que este aqui. Ele falou Manassés. Manassés foi rei de 98 até 43. Esses são 55, não? 55? Sim, 55 anos. Aham, 55 anos. Sim, 55 anos. Então, esse aqui é o segundo mais longo. Mas uma característica, talvez, eu acho, interessante aqui, que ele reinou tanto tempo. Reinou muito longo. Por que o segundo não é igual? Hã? Não é igual? Uzias, 52. Manassés, 55. Mas aí no verso não fala 55? Manassés. Ah, os dias. Sim, mas ele fala Manassés foi 55 anos no trono. Os dias 52. Manassés um pouco mais longo. Como? A referência está em 2 de Reis, 21, 1 a 18. Ah, porque em português está errado. Então, acho que em inglês fala 52, mas em português fala 55. Fala 55. Mas em Sim. inglês fala 52. Sim. É. O meu fala 52. O meu fala 55. Não fala 55. Mas é 52 mesmo. Então, segundo uma tradução da Bíblia, em português fala 55. Isso criou a confusão. Não está muito decidido no português. Então. É a primeira vez que acontece agora. Ok. Reinou muito longo. Ele é paralelo. Bom, vamos continuar aqui com o texto. Versículo 4, irmão. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme a tudo o que fizera Amazias seu pai. Porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era entendido nas visões de Deus, e nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Então, ele foi um bom rei ou não? Sim. Sim. Wesley, pode continuar o versículo 16, por favor. Mas havendo se fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper, e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Então, o que acontece depois de um tempo? Acontece com quem? O que acontece depois de algum tempo com ele? Se exalta Aham. e se torna mal. Então, ele foi abençoado, ele foi bom rei, mas depois de um tempo, ao fim dos seus anos, ele se vira rei mau. Pode continuar, versículo 17, por favor. Porém o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, varões valentes. Então, o que foi que ele queria fazer? Entrar no templo. Ele não podia entrar no templo. Não? A nível espiritual, o que acontece aqui? O rei, representando o Estado, quer fazer o quê? Quer fazer serviço no templo, ele quer combinar Estado com a igreja. Não pode. Então aqui temos o que acontece aqui com ele.
ele faz uma coisa que simboliza a união de igreja e Estado. Quando acontece isso, nossa história, pela primeira vez, quando vai acontecer isso? Nossa linha. Você onde ubicaria isso? RAF, E isso é? 2019, Ok, o evento chamamos meia-noite. meia-noite. Não, então acho que aqui temos um primeiro símbolo indicando que o que está fazendo esse rei, Uzias, é o símbolo para algo que acontecerá na nossa história à meia-noite. Depois Wesley falou quantos sacerdotes ele trouxe com ele? 80. Mas em total, quantos foram? 81. 81. Então, ele mais os 80 foram 81. O número 80, alguém lembra 81? Alguém lembra o significado desse número? O significado profético desse número? Um ano mais? É o modo mais divino? Não recordo bem. 81? 81. Não, o número 81 não é um ano mais de vida. O número 81? Não, um humano mais divino. Ser humano. Ah, humano mais divino. Por quê? Humanidade. Sim, por quê? Aham. Yeah. Aqui temos Uzia. E a paralela dele é Daniels. Daniels foi o presidente que mais tempo governou a nossa igreja. Então, ele não foi o que mais longo ficou, mas é algo similar. Muito tempo, quase o mais longo, é o mais longo. Ele começou em 1901. Alguém lembra a idade de Helena White aqui, nesse ano? 81 anos. Então, Helena White aqui tinha 81 anos. Rapidinho. Sim? Manassés reinou menos tempo que ele independente. Só queria fazer o ponto que Uzias, como rei independente, reinou mais tempo. Fala de novo. Manassés, como rei independente, Ah. reinou menos É tempo. interessante. Então, você poderia dizer que ele foi o rei mais longo sobre o trono de Judá. Independente. Gostei desse ponto. E esse aqui foi o presidente da nossa igreja mais longo. Nossa igreja, você não tem um limite para governar. Você tem mandatos de 5 anos e tem que ser renovado 5 anos. 5 anos, cada 5 anos tem votações, mas você pode ser votado, reelegido várias vezes. Ok? Então isso aconteceu aqui com ele. E temos aqui uma paralela interessante. Agora, 81 anos, isso é um estudo que o irmão Pamenda fez em 2017, no início, onde ele demonstra que 81 anos é um símbolo. Alguém lembra o símbolo? Meia-noite. Meia-noite, clamor de meia-noite. Essa é a história. Então, nessa história aqui, Uzias, confrontado por 81 sacerdotes. Então, temos aqui a história da meia-noite nesta história aqui. O Daniels, ele governou 21 anos. Então, temos aqui 50 e
não? 51 ou 52? 52 anos de Uzias e 21 anos de Daniels. Agora, que tem que ver isso aqui? Se isto aqui, os 81 na história de Uzias, são símbolo de meia-noite, que não explicamos nesse momento, o 21, eu estou dizendo também um símbolo de meia-noite. Por quê? Porque o número 21 é o símbolo da meia-noite também. Porque o clamor de meia-noite foi predicado por primeira vez o 21 de julho. É, exato. O 21 de julho, temos a meia-noite na história milerista. Ok? Então, Los 81 corren del 2 de mayo. Los 81 días corren del 2 de mayo o el día 14, el primer mes, hasta el 15, perdón, hasta el 21 de julio o quinto día del cuarto mes. ¿desde cuándo? Desde el 2 de mayo, cuando Samuel Snow Ah, hizo la publicación. da predicção antes da meia-noite. Muito bom, não lembrava isso aqui. 81 dias. Da predicção antes da meia-noite do Samuel Snow, quando ele publicou, até o evento da meia-noite, 81 dias. Símbolo da meia-noite. Ok. Mas outra coisa acontece nessa história. Estava lá escrito, não sei o que. O que aconteceu nessa história aqui do Daniels? Evento nacional, internacional. Aham. A Guerra Mundial. Assim vocês escrevem em português? A gente não tem esse símbolo igual tem no inglês, WW. Ah, não faz isso. Então vamos usar simplesmente o inglês. World War I. Ok? Então, a pergunta é, se aplicamos essa história, Uzias ou Daniels, o que estamos fazendo é aplicar aqui. Por quê? Qual é a conexão agora dessa história com nossa história aqui, Wilson? O símbolo extraímos aqui é meia-noite, não é? Então, nossa história simplesmente temos que perguntar quem é presidente nesse período da meia-noite, ou quem vai ser. Hã? Repite a pergunta, não se entende. Não se entende? Quem vai ser o presidente na meia-noite em nossa história? Na linha dos presidentes adventistas. Ted Wilson. Ted Wilson. Estamos falando toda a semana disso, não? Então, não é nada estranho aqui. Wilson é o último presidente, desde logo ele vai ser o presidente que governa durante a meia-noite. Por enquanto, Daniels e Wilson também. Uzias e Wilson também. Aqui temos uma lógica fora dessa numerologia. Não tem que ver o primeiro, o sétimo, ele é o 10º. Mas o 10 mais a metade é 20. É a metade de 20. 20? Como a metade da história dos presidentes da Igreja Católica também. Por meia-noite. Ok. Gostei também, muito bom. Outro símbolo, meia-noite aqui, na metade. Meu caminho. Meio caminho. A metade do caminho. Muito bom. Gostei. Então, temos aqui uma série de símbolos. Estamos vendo, então, que as coisas que aqui acontecem nessa linha acontecerão aqui nessa linha. E por isso eu coloquei aqui esse evento também
na Primeira Guerra Mundial. Se aqui tem Primeira Guerra Mundial, durante Daniels, então aqui vai ter também Guerra Mundial. World War III. Ok? E já vimos isso de outras linhas. Somente para confirmar. É incrível como essa linha aqui se confirma, se autoconfirma diferentes níveis, diferentes lógicas. Ok, isso é... Eles fazem uma coisa lá nessa história para prevenir outra guerra mundial na história. Que fazem os países? Eles fazem uma aliança. Alianças. Alguém lembra o nome da aliança que eles fazem? Versailles? Isso não era aliança, isso era isso era simplesmente isso, contra a Alemanha, estabelecer. Eles formam uma liga das Nações. A Liga das Nações é um precursor da ONU, ok? A Liga das Nações, como todo mundo vê, sabe, não funcionou. Não foi possível eles impedir a Segunda Guerra Mundial. E na Segunda Guerra Mundial, depois da Segunda Guerra Mundial, aqui nessa história, eles formam a ONU. A Liga das Nações, lembro bem, 1926 a 1946. A ONU, 1945. A Liga das Nações foi trasladada à ONU. É a continuação da Liga das Nações. Aqui não funcionou. Aqui não funcionou. Aqui sim vai funcionar. Não? O que vai acontecer com a ONU aqui? Como vai ser estabelecida? Não quero mais falar. Só queria falar aquilo mesmo. Que a ONU vai ser estabelecida, mas no fim vai ser destruída. Só isso que eu queria falar. Não tenho problema se você fala sem querer. É isso Tá mesmo. ok. Ela vai ser... Tá bom? Tá bom. Então aqui está estabelecida como reino na história. Vai ser estabelecida como rei número 7 da história. Então, o que aqui não consiga, aqui vai ser conseguido. Mas, como ele também fala, não vai funcionar, não vai ter muito tempo. Ok? Então, em todas as guerras mundiais, temos outro esquema paralelo. Dessa maneira, a história de Uzias e Daniels, Primeira Guerra Mundial. A história de Ezequias e Miguel Haney, a Segunda Guerra Mundial. E a história de Zedequias Wilson, a Terceira Guerra Mundial, são histórias paralelas também. Então aqui você pode ver coisas também que acontecerão aqui. E acho que isso é tudo que eu queria compartilhar acerca de Daniels e Uzias. Podemos ir ao livro de Reis, Segunda de Reis. Capítulo 20. Gabriel, você pode ler, por favor? Segunda Reis 20, versículo 4 até o 6. Você está traduzindo, não? Melhor então deixa aí com a Angela. Ok. Volta e diz a Ezequias, capitão do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouve a tua oração, vi as tuas
ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. E acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Assíria te livrarei, a ti e a essa cidade, e ampararei essa cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Então, o que aconteceu com ele? No versículo 1, pode ler também, fala qual era a situação dele. Naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Aqui está o tema do Rafa. Então, ele iria morrer, estava quase morto, mas o Senhor faz um milagre. Ele faz uma extensão da sua vida. Ele dá uns anos mais para ele. Ezequias. E nessa linha aqui temos a Segunda Guerra Mundial. Essa é paralela a essa Guerra Mundial aqui também. Então, dessa maneira, você tem aqui outra linha. Vamos voltar a esse ponto mais logo. O que implicações tem isso aqui? Que o rei ele tem uma extensão de seus dias. Isso é algo significativo e tem importância para chegar a umas conclusões acerca de uns dados, ok? Porque se ele vai ser estendido aos seus dias, vamos ficar aqui, só vamos fazer uma aplicação bem rapidinho. Então, quando os dias de ele forem estendidos, de que maneira você pode estender os dias do presidente da Igreja Adventista? Sendo reeleito. Como? Sendo reeleito. Eleger ele novamente. Ele já é presidente. Ele está no primeiro ou segundo termo? Segundo. Então, o que significa isso para ele? Que vai ter um terceiro. Pedro. Então, ele vai ter um terceiro termo. O primeiro termo foi de 2010 até 2015. 5 anos. Então, o segundo termo é até 2020. Sorry. Aqui termina. Então, o terceiro termo – 2021. Ok? Temos aqui, então, um número que agora podemos introduzir. Por essa lógica da extensão dos dias. E vamos a dar mais evidência para essa lógica aqui. Da extensão dos dias, e nessas histórias simbolizado por a extensão do governo, ou do período da presidência, automaticamente nos levam até esse ano aqui. Desculpa, vamos deixar isso aqui com 2020. Okay? Automaticamente nos levam aqui a esse ano. Você não podemos esperar os eventos do mundo terminar aqui antes desse ano. Já temos ouvido 2019 como uma data importante para nós, para esse movimento, mas aqui agora estamos introduzindo outra data e temos que ver como combinar essas datas. Porque 2020 parece ser uma data profética por esse motivo. Posso acrescentar? Sim. Que ele vai ser votado por um terceiro termo que completariam 15 anos. Então o símbolo 15 está aí também outra vez. Ezequias foi acrescentado 15 anos e as votações de 2020 vai ser supostamente para Wilson chegar aos 15 anos também.
Mesmo que talvez nem cheguemos a 2025. Pero aí está o 15, né? Ok, os 3 termos dele são simbolizados por 15 anos. E a vida dele foi extendida por 15 anos. Muito bom. Então aqui temos Uzias e Daniels, que não colocamos por ser primeiro ou sétimo, mas por outros motivos aqui, vários motivos, temos evidência para fazer um paralelo de ele com Wilson. E agora descobrimos também Ezequias, quais dias foram extendidos, sendo outra paralela aqui a Wilson. O que liga esses dois são as guerras mundiais. Ok? Para os dois lados funciona. Muito bom. Então, quero adicionar mais um ponto. Temos então agora estabelecido aqui, ou demonstrar uma data, 2020. E quero fazer agora uma outra paralela. Se damos volta aqui à folha, vocês têm o primeiro presidente Lincoln na linha dos presidentes republicanos. Aqui, para os que não estavam ainda conosco, essas linhas aqui, são a linha dos reis de Israel, que foram 19 na história. E vemos que esses reis são paralelos aos presidentes republicanos. Porque o republicanismo é um dos 2 chifres dos Estados Unidos. Então, o primeiro presidente republicano foi Lincoln. Ele é paralelo para o último presidente, que é Trump. Ok? E tem várias coisas que podemos ver aí e temos estabelecido. Agora quero ver outra coisa. O segundo presidente republicano foi Grant. Grant foi soldado ou general. Ele lutou com Lincoln na guerra civil. Ele foi o general do Lincoln nessa guerra. Ele foi presidente também. E é interessante um pouco essa história desse presidente. É isso aqui. Porque as eleições foram no ano 1868. E quem ganha para ser instituído como presidente foi Grant. Por isso foi no seguinte ano. Talvez o Tyler sabe, sempre na história americana o presidente começa no 20 de janeiro. Isso também foi aqui nesses tempos ou somente hoje em dia? E sempre? I don't know when it started. I'm not Okay. sure if it's always been that way. Não lembra quando começou, mas não sabe se sempre foi assim. Mas aqui foi também assim. Eleições
nesse ano, mas ele começa a ser presidente no seguinte ano. Ok? Então aqui ele começa o seu primeiro, como vocês falam? Primeiro termo? Mandato. Primeiro mandato. Depois tem novas eleições, o segundo mandato. Para o segundo mandato ou para outro presidente, no ano 1872. Eleições. E novamente ele é confirmado como presidente. 1873. Sim. Desde 1937 foi nessa data. Quando? 20 de janeiro. 1937. Ok, muito mais depois. 1937. Um presidente começa janeiro 20. Antes era 4 de março. E nesse caso foi março. Ok, sim. Então o que vemos aqui, algo interessante aqui, mas o que acontece aqui, depois de ser estendidos os seus dias, extendidos por ser reelegido, começa algo que a história chama o pânico de 1873, que foi uma crise econômica. Ok? Primeira depressão que bate Estados Unidos. A primeira depressão? Okay. Está na história dos Estados Unidos. Primeiro ano, presidente. Segundo mandato, presidente. E no segundo mandato, vemos aqui a crise econômica. Agora, o que tem que ver com Trump? Ele foi o segundo presidente aqui nessa lista. O assunto é que esse presidente ele colocou em prática o plano do Abraham Lincoln. Abraham Lincoln, depois da Guerra Civil, o que queria fazer? Vocês lembram disso? Já falamos disso. Já foi mencionado. Ele tinha um plano. Abraham Lincoln. Como? Lutar contra a escravidão. Que mais? Nacionalismo. Racismo. Então, isso foi o plano do Lincoln. Mas ele não conseguiu fazer isso porque foi assassinado. Agora, o Grant, ele se põe em prática esses planos. Ok? E isso é uma paralela a Trump, porque Trump é a pessoa que vai desfazer isso. Ele vai colocar escravidão, nacionalismo e racismo novamente, ou a permitir dentro do seu país. Então aqui temos, dessa maneira, uma paralela a Trump. E também temos essa paralela aqui. Se isto é assim, então o que podemos ver? O que podemos fazer aqui com Trump? Nas eleições de 2016, as eleições dos Estados Unidos, Trump é elegido, e em 2017, 20 de janeiro, ele começa seu primeiro mandato. 20 de janeiro. Janeiro. Mas esse mandato quando termina? Quando acaba? Dezembro de 2020? Janeiro de 2020. Dezembro de
Então, em 2020, tem que ter novas eleições nos Estados Unidos. O fim do primeiro mandato. Para ter um novo presidente, começando quando? 2021. Esse vai ser o segundo mandato de Donald Trump. E logo, o que estamos dizendo, temos uma crise econômica. Claro, estamos vendo a crise econômica já antes. Já vemos a crise começando nos anos anteriores. Mas o que estamos dizendo aqui, isso foi o pânico de 1973. Aqui, então, essa crise se vira um pânico. E o que contém essa palavra pânico? O que quer dizer pânico no sentido profético? O que já temos aprendido dessa palavra aqui? Pão. Aplicar isso aqui a crises. Que tipo de crise vai ser isso? O que significa pão? É o Deus pão. É o Deus pão, mas o que quer dizer isso? Tradição antes da amêndoa. Alguém? Panenteísmo, panteísmo, pandemia. Mas o que quer dizer isso? Diverso, muito total, universal. Então, isso quer dizer pan. O panteão, o templo de todos os deuses. Então, isso quer dizer essa palavra, totalidade, total, todo. Então, a crise aqui não vai ser uma crise somente limitada aos Estados Unidos, mas uma crise que agora sim, agora vai tocar todo mundo. Vai ser uma crise universal, econômica. Começa o pânico. Como? E começa o pânico. Começa um pânico. Lógico. Então, nessa paralela, e já fizemos a paralela com o rei, como foi seu nome? Que os dias foram estendidos. Ezequias, o rei Ezequias, que também viu os dias estendidos. E vemos aqui essa paralela. Então, temos a paralela mediante a Segunda Guerra Mundial. E aqui, nessa história, temos a Terceira Guerra Mundial. Temos a paralela com o programa de Grant, que vai ser, que encontra seu fim aqui, basicamente, com os mesmos temas no período desse presidente. Se aplicamos essa história na história de Ezequias e na história de Grant, e aplicamos isso para a nossa história, seja na história do Ted Wilson, que chega ao seu fim, seu termo de presidente aqui nesse ano, e vai ser estendido os seus dias, ou na história paralela do Trump, que também vai chegar ao seu fim nesse ano, e vai ser estendido. Então, temos aqui estabelecido essa data, no ano 2020. Mas aqui também entra um pouco mais, porque a extensão tem que entrar no ano 2021. Então, estamos dizendo aqui que agora estamos estabelecendo datas, dizendo o que vai acontecer aqui. Para que servem essas datas aqui? Alguém? Uma ideia? Faz um resumo das todas as coisas que temos já falado. Solange. O que vai acontecer aqui? A crise econômica.
Ok? Uma crise econômica, 2021. Aham. Então, isso Alguma coisa mais? isso vai desatar em uma desordem social, assim, tipo uma guerra civil Guerra civil. ou guerra mundial, nesse caso. Ok. Nós estamos talvez muito específicos até esse momento. O que acontece em que ano? Mas se você lembra, por exemplo, que só agora temos visto Ezequiel? Esquecemos de dizer mais uma coisa na história de Uzias. Quando Uzias quer entrar no templo, o que acontece com ele? Ele recebe lepra. Onde recebe a lepra? No seu braço. Na frente. Então ele recebe a marca da besta. Então, esses eventos aqui nos levam a esse ponto e parecem demonstrar que a lei dominical vai vir nesse ano. Ok? Nesse momento aqui. Porque tudo o que nós vimos até agora, toda essa lógica, tudo o que vimos nessas histórias paralelas, resumindo o que aconteceu aqui, combinação de Estado e Igreja, rejeitando os fundamentos, ou meia-noite aqui, ou guerra mundial aqui, ou na linha do Abraham Lincoln, guerra civil. Então, essa informação total nos leva aqui isso tudo acontece aqui nessa última linha. Até esse ponto não tínhamos data, mas essa data aqui, 2020-21, o que eu compreendo que marca resume todos esses eventos aqui que acontecerão nessa última linha. Desde meia-noite, por clamor de meia-noite, Ráfia, Panium, até a lei dominical. Então, não estou preparado ainda para dizer exatamente 2021, 20 ou 21, isto exatamente acontecerá, mas essa linha de eventos, meia-noite, clamor de meia-noite, decreto dominical. E como vocês sabem, isto é aqui, em outras palavras, é a Terceira Guerra Mundial. Ok? O que vocês acham? Faz sentido? Algum comentário antes de fechar? Ok. Então, fechamos aqui agora.